Você já deve ter ouvido que é possível comprar imóveis com 50% a 80% de desconto nos leilões judiciais e extrajudiciais. E isso é fato, isso é verdade, isso acontece todos os dias. Eu sou Carlos Frederic, sou advogado há 22 anos e atuo como consultor jurídico especializado em leilões. E eu vou te ensinar algo aqui de suma importância hoje nessa aula. Você vai verificar que existem alguns leilões de nua propriedade. E há, investidores que infelizmente arrematam esses imóveis de nua propriedade. Eu contraindico, eu sempre explico aqui para os meus clientes no escritório que esse tipo de leilão não é interessante. Eu vou te explicar aqui nessa videoaula o porquê. O que é nua propriedade? Bom, a nua propriedade ela é prevista no nosso ordenamento jurídico civil e ela, resumidamente, ela quer dizer o seguinte: quem é detentor da nua propriedade tem o domínio do bem, tecnicamente falando, quer dizer, ele é o proprietário, só que essa propriedade ela é despida da posse, ele não tem a posse. E quando acontece esse tipo de desmembramento da posse, que ocasiona aí, obviamente, a detenção da coisa como o domínio da coisa apenas na nua propriedade. Ocorre naqueles casos que é muito comum ocorrer onde há instituição de um usufruto sobre determinado bem. Por exemplo, eu tenho um imóvel, uma casa, em que eu vou lá e estabeleço uma cláusula de usufruto, dou esse imóvel, faço a doação para um filho meu ou alguém, algum ente querido e coloco lá uma cláusula de usufruto. Vou dizer o seguinte: olha, o imóvel é seu, você tem a nua propriedade dele, só que a posse, o uso e fruição da coisa imóvel será minha enquanto eu estiver vivo. Esse é o usufruto vitalício. O usufruto pode ser também por um prazo menor, determinado, mas na via de regra, e na grande maioria das vezes, o prazo estabelecido é o vitalício, enquanto viver. Então, assim, se eu estabeleço o usufruto, me coloco como usufrutuário e passo essa numa propriedade para um ente querido, que pode ser um filho, um irmão, um pai, mãe, não importa, eu vou fazer ali um desmembramento da posse. E o que ocorre com esse desmembramento da posse? Eu vou ter ali a posse direta como usufrutuário, eu vou poder morar no bem, eu vou poder alugar o bem, mas eu não vou poder vender. Por que eu não vou poder vender? Porque existe um nulo proprietário. Já o nulo proprietário, que é aquele beneficiário lá do usufruto, que vai se tornar dono de pleno direito, da coisa após o meu falecimento, ali nesse exemplo específico que nós estamos tratando aqui, já esse terceiro, ele vai ser o nulo proprietário. E como nulo proprietário, ele terá aí necessariamente uma limitação no seu direito de usufruir do imóvel. Na verdade, ele não poderá usufruir do imóvel enquanto não houver a condição ali, pré-estabelecida para o final do usufruto ela não ocorrer. Então, no proprietário é aquele que tem o domínio do imóvel, o domínio deve ser entendido como propriedade. Ele é o proprietário. Só que essa não é uma propriedade plena, é uma nula propriedade. Porque ele não tem a posse direta do imóvel, ele não pode usufruir do imóvel, ele não pode reivindicar o imóvel para moradia própria ou para alugar, não. Por quê? Porque esses direitos ficam reservados para o usufrutuário. Então, há casos, e aqui a gente entra no aspecto que nós pretendemos tratar nessa aula. Há casos em que o que vai a leilão é a nua propriedade. Então, quando você vê lá no edital
que o que está sendo leiloado é a nua propriedade do apartamento X, você já sabe o que significa isso. E o que significa isso, professor? Significa que se eu arrematar, eu não poderei tomar posse do imóvel de imediato. Por quê, professor? Porque eu adquiri a numa propriedade e o nu proprietário tem que respeitar o prazo estabelecido do usufruto. E aí esse usufruto geralmente é vitalício. É uma espécie de leilão que você tem que evitar, né? Você tem que evitar. Por quê? Porque você vai viver uma situação tanto quanto constrangedora e até certo ponto macabra. Porque você vai ficar ali esperando o falecimento do usufrutuário para você poder efetivamente tomar posse desse bem, vender ou alugar ou morar nesse bem. Então não compensa, porque o que nós visamos no investimento em leilões? O que é o fim princípio, né, desse investimento? Se for para você comprar no leilão para vender e obter o lucro, você tem que fazer isso da forma mais rápida possível, né? Para você girar o seu capital e, né, ali ir fazendo do lucro ou um aumento de capital ou retirando o lucro para, né, utilizar em outros investimentos ou nas suas despesas pessoais, que eu tenho clientes que utilizam o lucro do leilão, parte do lucro que eles têm em leilão, para pagar despesas pessoais e fazem uma renda anual excelente. Mas o fato é que você precisa ter liquidez. E se você adquire um imóvel gravado com usufruto, logo você estará adquirindo uma nua propriedade, você não terá, né, a possibilidade de exercer, né, esse direito que você teria se você tivesse adquirido a propriedade de vender rápido o imóvel ou mesmo de alugá-lo, né? Que existem dois tipos de investidor nos leilões, né? Existem aqueles investidores também que são uma minoria, que são aqueles que procuram a casa própria. Mas os dois que são a maioria, são aqueles que querem comprar o imóvel, né? Ele compra lá com 50%, 60%, 70%, 80% de desconto e utiliza desse imóvel, né, para fazer, né, um aumento no seu capital através do que? Da venda desse imóvel no mercado. E aí, o que ele precisa para fazer um investimento realmente que compense? Ele precisa, além do preço, não é só o preço que se busca, não é só o valor baixo que se busca num planejamento de investimento em leilão. Nós buscamos também uma liquidez. O imóvel tem que ter uma venda rápida, porque o que adianta você comprar um elefante branco lá, que você não vai conseguir, né, efetivamente, você não vai conseguir colocá-lo no mercado, né, de forma a ter ali o retorno do seu capital e a contabilização do seu lucro. Se torna um investimento ruim. Então você precisa de rotatividade do seu capital para que o seu investimento realmente compense. Nos leilões de nua propriedade isso é impossível para quem quer comprar e vender. Porque quando você adquire a nua propriedade, você não tem o direito sequer de tomar posse, quanto mais de vender aquela coisa, né, para que outra pessoa tome posse, correto? E também para aqueles casos que é o segundo, né, tipo de investidor que procura bastante os leilões de imóveis, que são para os investimentos para aluguel, né? As pessoas querem gerar renda com imóvel e tem muita gente adquirindo imóveis por um preço muito abaixo do valor de mercado e gerando renda significativa, né? Com esses imóveis, né? Para você ter uma ideia, se você vai comprar um apartamento de R$200 mil, né, para alugar ele aí por R$1.000, R$1.500, e você tem esse dinheiro em mãos, você, no leilão, você poderá comprar 2 apartamentos de R$200 mil, porque você vai encontrar oportunidades que você vai comprar esse mesmo apartamento, né, cada um desses apartamentos que valem R$200 mil por R$100 mil. Então as pessoas têm feito muito, mas muito, né, também esse planejamento para geração de renda através de aluguel, né, com imóveis comprados com valor abaixo do mercado, mas até mesmo no aluguel, né, o investidor precisa ter liquidez. E o que é a liquidez no aluguel? É você comprar imóveis que estrategicamente você vai conseguir
alugar rápido. Existem imóveis que você não consegue alugar, porque a região não é, né, propícia ali para que haja uma procura, né, para aluguel. Pode ser uma região violenta, uma região barulhenta, né, N motivos, N fatores que podem levar à falta de liquidez. Então, esse tipo de imóvel também não é buscado. E aqui, na questão da nula propriedade, não é a localização do imóvel só que fará ele não ter liquidez para a renda também de aluguel. Não é só a localização e os outros fatores comuns e assim, que ocorrem nos demais imóveis. O que impedirá a liquidez para o aluguel é o fato de que o nulo proprietário ele não pode alugar a coisa que ele arrematou no leilão, porque ele tem apenas a nula propriedade, ele ainda não consolidou totalmente a propriedade. Então, assim, a importância da leitura do edital, ela vai muito além apenas, né, de ver questões tributárias ou outras questões que estejam postas ali que são, né, importantes, né? Você vai ver lá a comissão do leiloeiro, né? Você vai ver a matrícula desse imóvel. Não somente esses fatores devem ser levados em consideração, mas você deve levar em consideração todas as informações e prestar muita atenção se você não está adquirindo um imóvel apenas de nula propriedade. Já aconteceu de vir aqui no meu escritório pessoas, né, desesperadas, dizendo assim: doutor, pelo amor de Deus, eu arrematei esse apartamento, ele vale 400 mil, eu arrematei ele por 200 mil, quando eu fui solicitar a posse, me informaram que eu não poderia tomar posse, porque eu adquiri a nula propriedade. O que é isso, doutor? E aí eu ter que explicar para esse cliente que, infelizmente, a falta de análise do edital fez com que ele arrematasse apenas a nula propriedade. E ele não pode, então, tomar posse daquele imóvel, ele não pode dar destinação para aquele imóvel que ele tinha planejado, ou seja, a venda ou aluguel, que seja, ou mesmo para moradia própria, né? E aí, essas pessoas, elas tendem a falar: ah, não, então eu vou pedir a devolução do meu dinheiro. E aí eu te afirmo categoricamente, você não pode pedir a devolução do seu dinheiro. E se você não tiver pago o lance ainda e descobrir essa questão da nula propriedade, se você desistir dessa arrematação, você poderá ser penalizado, tanto civilmente, né, através do pagamento da multa que o edital também prevê, quanto criminalmente, por você tumultuar ali o leilão. Por que isso? Porque o edital, ele é a peça, né, fundamental do leilão. Então, se estiver lá descrito no edital, como o objeto dessa aula aqui, que é um leilão de nula propriedade, se você não leu, o problema é seu. Porque o edital, ele deu a publicidade. O que não pode, e aí é uma situação diferente, é não constar expressamente do edital que se trata de um leilão de nula propriedade, e aí você chegar lá na hora de tomar posse, ser surpreendido com a notícia de que se trata de um leilão de nula propriedade. Porque aqui a surpresa, ela é diferente nesse caso desse exemplo, o segundo exemplo aqui, porque você realmente foi surpreendido, porque no edital não consta, não tinha como você saber, né? Agora, o edital, há uma presunção de que você leu o edital, porque não se admite alegar ignorância daquilo que está escrito e publicado no edital. Então, assim, esse tema que nós trouxemos hoje aqui, ele revela a nós algo fundamental, que eu sempre digo nas palestras que eu participo, aqui atendendo aqui na minha sala, no escritório, né, os meus clientes, o que pode gerar um risco nos leilões é justamente um improviso. Você não deve improvisar com o seu dinheiro. E tem gente que improvisa, né? São os improvisadores. Esses aí são aqueles que procrastinam muito o conhecimento, acham que são, né, são onipotentes e que podem entrar de qualquer jeito e depois vão reclamar do leilão, né?
dizer que o leilão não é um bom negócio, quando na verdade é o melhor negócio que existe no mercado. Mas o fato é que, como todo negócio, você precisa ter um conhecimento mínimo para você entrar. Aqui no universo dos leilões, o risco ele é diminuído e afastado, né, em 100% mesmo, com uma análise eficiente, uma análise eficaz do edital, de todo o certame, né, da matrícula do imóvel. Nós vamos falar aqui em outras aulas sobre a análise da matrícula do imóvel, mas hoje aqui nós chamamos atenção apenas para esse ponto específico, até para a nossa aula não ficar muito, né, estendida. E o ponto específico hoje é sobre a nua propriedade. Fique atento, fique bastante atento com esses leilões de nua propriedade. Quer ver aqui? Eu vou dar, né, até um bônus aqui nessa aula sobre mais uma espécie de leilão também que você vai encontrar bastante. E nesse caso, você vai ser atraído pelo preço, né? Porque você vai olhar lá, apartamento por um valor aí ínfimo. Mas se você às vezes ler o edital, né, e na maior parte das vezes já está no próprio site do leiloeiro, você vai verificar que nesse exemplo aqui hipotético, é um apartamento que não está indo todo a leilão, mas apenas uma fração ideal dele. Então você tem que prestar atenção também no edital por conta desse aspecto, né? Você vai lá, olha, meu Deus, olha só, que oportunidade, aquele apartamento vale 1 milhão, ele está sendo vendido por 100 mil reais. Vai lá e entra um improvisador, improvisando com dinheiro, né? Brincando, né, com coisa séria, que investimento em qualquer setor é coisa séria. Eu considero coisa séria, porque o nosso dinheiro é algo que a gente sua muito, né, para ganhar. E aí vai lá o improvisador, aquele apartamento vale 1 milhão, tá no leilão por 100 mil, vai lá e pum, arremata. E aí ele vai ver que, na verdade, ele arrematou uma fração ideal daquele apartamento, que hipoteticamente 25%, 30% desse imóvel, e aí ele vai ter que dividir a propriedade com pessoas que ele não conhece. Há pessoas que entram nesse tipo de leilão, viu? Tem gente que entra, né, conscientemente, né? E depois vai lá e compra a parte dos outros coproprietários. Só que eu não indico. Eu não quero colocar os meus clientes, né, as pessoas que eu oriento, que eu mentoro, em um segundo estágio de solução de problema. Não. Eu quero que quem é orientado por mim compre o imóvel de forma bastante clara, né, com todas as cartas na mesa, e saiba que aquela liquidez daquele imóvel vai ser rápida, que ele vai girar rapidamente aquele valor que ele está investindo, retornando o capital com o lucro. Então, eu também não indico leilões de fração ideal de imóveis. E tem gente comprando em leilão de fração ideal de imóveis, que é mais um exemplo aqui da importância da leitura do edital, sem saber que está arrematando só uma fração do imóvel, né? Achando que está arrematando tudo. Quando uma leitura atenta do edital, né? Uma leitura técnica do edital, ela soluciona e afasta qualquer tipo de risco dessa espécie, né? E de outras mais, né? Porque você ali é obrigatório que haja no edital, por exemplo, uma remissão à matrícula, do imóvel. Então você vai ter ali acesso à matrícula do imóvel. É importante também, e numa outra aula eu me comprometo aqui a trazer, né, os aspectos essenciais que você vai ter que analisar nas matrículas dos imóveis. Então hoje quero deixar aí para vocês essa videoaula, né, onde nós ensinamos o que é o leilão de nua propriedade. Então, se você ouvir, você já vai ligar, né, o fato lá ao conhecimento que você acabou de adquirir aqui. A nua propriedade é aquela em que há uma cláusula de usufruto sobre o imóvel, em que há um usufrutuário que tem o direito de utilizar desse imóvel enquanto ele viver, via de regra, porque o usufruto pode ser estabelecido por prazos
né? Qualquer tipo de prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o fato é que você vai encontrar, né, assim, 99% das vezes esse usufruto é estabelecido de forma vitalícia. A pessoa, ela doou esse imóvel para um terceiro, né, que o perdeu no leilão, mas ela reservou para ela o direito ao usufruto. Então, quando esse imóvel vai a leilão, na verdade o que está sendo leiloado é a nua propriedade. Se você arrematar a nua propriedade, você só poderá tomar posse do imóvel depois que houver o término do usufruto, que, via de regra, é com o falecimento do beneficiário ali, né? Do usufrutuário. Então, tome cuidado, porque isso pode te frustrar no investimento em leilões. Agora, para terminar, né, eu falei muito de conhecimento aqui, né? Que você precisa conhecer, e você precisa conhecer mesmo. Eu divido, né, o investimento em leilões como uma jornada, né? Uma jornada em que você vai subindo uma escada. O primeiro passo é tomar a decisão. Você tomou a decisão de entrar nesse mercado, você está apto, né, a partir para o segundo passo. Qual que é esse segundo passo? O segundo passo é você efetivamente estudar, exatamente. Estudar, buscar informação, assistir videoaulas como essa, né, participar, né, de canais aí das mídias sociais que falam sobre leilão, acompanhar alguns leilões via internet para você ir pegando o jeito, adquirir conhecimento. Esse é o segundo passo, porque isso vai evitar que você improvise. E o segundo passo, que é a aquisição de conhecimento, ela possibilita que você dê o terceiro passo. E qual que é o terceiro passo? É a definição de um objetivo, né? Você vai definir um objetivo e planejar a sua ação dentro do universo dos leilões. Porque eu sempre digo, não compensa você entrar no leilão, né, simplesmente para participar de um leilão e sair do mercado. Não, é um mercado que te oferece uma oportunidade imensa. Então você tem que definir um objetivo maior, porque é algo que tem o potencial de possibilitar que você realmente suba para um outro nível, né, na escala financeira. Então você tem que definir um objetivo assim, ó. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais, eu tenho 50 mil reais aqui para investir em leilões, eu vou comprar um imóvel, né, vou vender esse imóvel e já traçar ali um plano, né, uma meta de vender ele num determinado tempo. Vou pegar o meu capital juntamente com o meu lucro, vou comprar um imóvel maior e aí vou vender esse imóvel, fazer uma definição ampla do seu objetivo. E o que vai possibilitar isso? O conhecimento que você vai adquirir, certo? Você vai adquirir durante um tempo. Não é nada complexo, é algo, digamos assim, simples, mas não é fácil. Por quê? Ele é simples porque se você se dedicar a aprender, você vai aprender com simplicidade. Mas não é fácil por quê? Porque se você não se dedicar a aprender e aprender tudo aquilo que você realmente precisa, que é coisa rápida também para você aprender o que você precisa, você vai amargar aí, né, aquilo que os improvisadores amargam, que é a decepção. Então, primeiro passo, tomar a decisão. Segundo passo, adquirir conhecimento. Terceiro passo, definir um objetivo, planejar a sua ação dentro do mercado de leilões, não importa se com muito ou pouco dinheiro, e até às vezes sem nenhum dinheiro. Eu ensino aqui nesse canal mesmo, no YouTube, né? Eu ainda vou colocar uma aula aqui do nosso método de como você entrar sem dinheiro, né? É um método que possibilita que o seu conhecimento adquirido em leilões, ele vire dinheiro através de parcerias. Eu vou ensinar ainda numa aula aqui, me comprometo, como você pode fazer isso. Então, depois que você planejar, né, a sua ação no mercado, você vai partir para o quarto passo. O quarto passo é começar a arrematar. É ir lá e arrematar, identificar boas oportunidades, arrematar, vender, para você partir para o quinto passo. E o quinto passo é vencer. E esse não é um passo estanque, não. Na verdade, nenhum desses passos é estanque.
né? Você vai ter que estar revisitando a decisão que você tomou, o conhecimento que você adquiriu, você vai ter que estar aperfeiçoando, né? O seu planejamento você vai ter que estar redefinindo, né? As arrematações, da mesma forma, não são estanques, você vai arrematar mais de uma vez, e a sua vitória também não é estanque, sabe por quê? Porque o primeiro nível dela vai vir com a primeira arrematação. A partir da segunda, terceira, quarta arrematação, você vai subindo em níveis na sua trajetória de vencedor com leilões de imóveis. Então é isso aí. Hoje eu quero deixar a seguinte mensagem para você: cuidado com os leilões de nua propriedade. Cuidado, porque nesses leilões você adquire apenas a nua propriedade do imóvel, o que impede você de vendê-lo e também de alugá-lo e também de morar nesse imóvel. Você vai ter que esperar o quê? Vai ter que esperar o usufrutuário morrer, é algo macabro, né? E aqui eu deixo mais uma vez uma observação, que o usufruto pode ser que ele não seja vitalício, pode ser que esse usufruto seja de 3, 4, 5 anos, mas a regra é que ele seja vitalício, e por isso, né, os leilões de imóveis de nua propriedade não são nem de longe uma hipótese a você considerar de participar. Não participe, tá certo? Muito obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui, até a próxima videoaula. Eu vou trazer mais um tema aí na semana que vem, bastante interessante sobre o universo dos leilões. Um abraço.